Então, vou falar um pouquinho sobre Aristóteles aqui, né? Política, ética e felicidade. A gente falou de Platão. Vamos falar de Aristóteles. Ele buscou analisar a vida política da cidade. Então, prestem bem bastante atenção nesse ponto, né? Que eu acho que o foco do Aristóteles é esse. No entanto, diferentemente de Platão, acreditava que ela não deveria ser pautada apenas pela divisão do trabalho e pela ligação íntima entre as funções exercidas pelos membros das classes que a compõem. Para ele, isto apenas indicava a causa material em que a cidade se baseia. Né? Para ele, né? Então vamos lá, repetindo aqui, ó. Apenas pela divisão pela ligação íntima entre as funções exercidas pelos membros das classes que a compõem. Para ele, isso apenas indicava a causa material em que a cidade se baseia. Antes, a cidade deveria ser encarada como um lugar que tem por finalidade se viver bem, condição necessária da vida moral. O objetivo da vida política é estabelecer as condições para que esse fim seja alcançado. Então, Platão... Eu vou tirar o fone, gente. Se alguém precisa falar comigo no Meet, me avisa primeiro no CMSP, tá? Porque daí eu coloco para escutar. Tirar aqui, ó. Cabeça de monge. Como diz o Carlos, eu sou monge. O que acontece? Aristóteles, gente, eu acho que assim... Vamos dar um panorama um pouco da filosofia. Quem é Aristóteles, né, gente? Aristóteles, ele é o pai de tudo que a gente conhece. Ele é o divisor de águas do conhecimento moderno. Então, assim, basicamente, todo o conhecimento que nós temos hoje, todo o conhecimento histórico que nós temos hoje é baseado em Aristóteles. A gente não foge de Aristóteles de jeito nenhum. A gente não foge, não tem como fugir. Então, ou seja... Por mais que a gente queira, eu sempre falo, uma coisa que eu sempre defendo, né? Não se tem conhecimento novo, não se tem nenhum conhecimento novo. Todo o nosso conhecimento, ele já foi pensado. Tudo que a gente conhece já foi pensado. A gente não tem nada de novo, não tem nenhuma teoria filosófica, não tem nenhuma teoria matemática, não tem nada novo. Nada é novo, nada. Baseado em quem? Baseado em Aristóteles. Apesar que se a gente estudar um pouquinho mais ali de filosofia medieval, né, a gente vai conhecer um pouquinho a história de Averroes e Avicena. E eles são ali os árabes, né? Inclusive, aqui o livro está lá atrás. Se eu soubesse, eu tinha pegado o livro. Eu tenho um livro aqui chamado Falsafá, A Filosofia entre os Árabes. É uma tese de mestrado. Eu comprei esse livro, inclusive, eu acho que foi uma das melhores aquisições que eu fiz na minha vida. Eu tenho até que dar uma olhada se ele está aqui em casa, se ele não está na casa da minha mãe. Ele é um livro, inclusive, um pouquinho difícil de entender, tá? Mas ele tem que ter um pouquinho de base filosófica para entender. Mas ele é um livro muito bom, porque o autor ele contou um pouquinho quem foi Averroes, quem foi Avicena. E o que esses filósofos têm a ver? Averroes e Avicena, eles estão ali bem na Idade Média, muitos anos depois de Platão e Aristóteles. E o rei lá, do rei deles, né? Do Averroes e Avicena, ele é um cara que queria ter muito conhecimento, ele queria buscar muito conhecimento. E ele mandou buscar esse conhecimento filosófico pelo mundo. E aí foi aí que... depois teve aquela queima da biblioteca de Alexandria, então se perdeu muita coisa do conhecimento até grego, tinha conhecimento grego lá. E aí eles foram atrás e conseguiram resgatar muitos escritos de Aristóteles. Então Aristóteles, a gente tem certeza que o Aristóteles histórico existiu. Esse cara existiu, ele existiu, isso é mais do que provado. Só que muita coisa dos escritos dele se perdeu. Mas o pouco que tem é importante. Então, quer dizer, Aristóteles é um cara extremamente importante. E principalmente na parte da política. Tem um livro dele chamado A Política. Basicamente, todo o conhecimento político, por exemplo, de Montesquieu, John Locke, Levi-Strauss, quem mais? Tem uma afinidade de filósofo aqui. Uma afinidade de filósofo dos últimos anos contemporâneo, que basicamente fez a releitura de Aristóteles, né? Então, vamos estabelecer alguns conceitos que estão presentes na discussão e são fundamentais para entender qualquer teoria que se relacione à visão de Aristóteles, que Aristóteles, né, possuía na natureza. Vamos ver aqui. Pronto, vamos lá. Para ficar grande, para poder dar para entender. Então, ele nasce em 384. Né, antes de Cristo, na cidade grega de Estagira, frequentou a academia de Platão, então ele buscou o conhecimento de Platão, que é importantíssimo, né? Então assim, eu
eu falo, até hoje, né? Na época da faculdade, a gente tinha na faculdade, gente, um debate muito legal. Vamos pegar o Big Brother, né? Você torce pra qual fulano lá no Big Brother? Eu torço pra fulano X, eu torço pra Juliette, eu torço pro Gil, tal. Gente, eu só sei os nomes, tá? Não sei o que eles fizeram, tá? Não me pergunto, eu não sei nada de Big Brother. Tudo que eu sei de Big Brother é que meu irmão me conta. Meu irmão tem tem uns 15 anos mais velho que eu. E na faculdade a mesma coisa. Você é time Platão ou time Aristóteles? A gente brinca, né? Eu acho que eu sou time Aristóteles. Eu gosto muito mais de Aristóteles. Apesar de conhecer um pouco de Platão, né? Mas eu gosto de Aristóteles, basicamente. Eu acho que Aristóteles, o pensamento dele é um pouco mais evoluído, um pensamento mais, vamos dizer, um pensamento mais puro, um pensamento mais técnico. E ele consegue fazer da filosofia uma presença de vida. Eu acho que Aristóteles, quando você lê os livros dele, quando você começa a identificar o conhecimento dele lá na filosofia, nas filosofias após Averroes e Avicena, você começa a perceber a influência dele. Inclusive, por exemplo, para vocês verem como que as 4 músicas eu coloquei 4 músicas para você, com as 5 músicas, na verdade, né? E aí falaram dos monges, né? Então, na Idade Média, quem representa a filosofia religiosa mais intensa e mais, não vou dizer poderosa, mas uma filosofia bem mais incisiva, é Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino era o quê? Aristotélico. E eu gosto de quem? Tomás de Aquino. Gosto de Santo Agostinho. Santo Agostinho é completamente platônico. O pensamento de Santo Agostinho é platônico. Mas o pensamento medieval de relevância é Tomás de Aquino, que é baseado nos conhecimentos de Aristóteles. Você gostar de Aristóteles, né? Eu queria aprender a saber muito mais de Aristóteles. É que, sei lá, é difícil. Eu teria que parar minha vida só para estudar sobre ele. Mas eu ainda vou perder um tempo aí que eu vou ganhar depois, né? Muito bem. Frequentou a escola de Platão, vamos lá. Tornou-se preceptor de Alexandre da Macedônia. De Aristóteles restaram textos que consistem, em sua maioria, em notas das aulas que ele ministrava para seus discípulos, alunos do Liceu, escola de filosofia que ele fundou após sua volta da Macedônia. Nessa época que ele produziu os seus textos mais importantes, incluindo textos sobre política. Para entendermos a política de Aristóteles, precisamos compreender como ela se insere no sistema filosófico. Um sistema filosófico é um conjunto de teorias e doutrinas que tem por objetivo dar sentido aos questionamentos que podemos realizar sobre o mundo e explicá-los de maneira que as várias abordagens de conhecimento se relacionem. Tal como vimos em Platão, a física, a biologia, a ética e a política, por exemplo, deviam partir de uma explicação comum para os fenômenos da natureza, física e humana. O mundo deveria, portanto, ordenar-se em seus vários aspectos de maneira semelhante. Desse modo, sua conceituação de política passa pela ideia de causalidade. Mas, o que é causalidade para Aristóteles? Para ele, todo ser ou objeto possui uma substância própria, que seria o conjunto de suas características primordiais. Suas qualidades, como a matéria que o constitui, sua forma, entre outros. A capacidade de abstração do ser humano é o que permitiria tomar cada um desses elementos de maneira isolada, mas, em sua essência, essas qualidades são inseparáveis do objeto em si. A abstração isola, por meio do pensamento, aquilo que não pode ser isolado na representação. Deixa eu ver se eu, por exemplo. Vamos ver se ele vai chegar onde ele quer. Ele vai chegar lá, então eu vou chegar naquela parte. A razão faz abstrações, isto é, separa, classifica e organiza os objetos por meio de critérios específicos. Se observarmos os cães, vamos perceber que eles possuem muitas diferenças entre si. Mas será que existe algo que todos têm em comum que permita classificá-lo na espécie dos caninos? Certamente sim. Entre outras coisas, todos são mamíferos e latem. Certo? Aí, vamos lá. Tem uma coisa que eu acho muito legal. Assim, cada objeto possui características acidentais, que são aquelas que não alteram a sua substância. Eu vou colocar o fone e vou perguntar uma coisa para vocês. Vamos lá. Pode responder pelo chat ou pelo Meet. Qual é a substância dessa caneta?
qual é a substância dessa caneta. Pelo Meet eu só estou escutando, pelo CMSP eu estou olhando, então respondam aí. Então vamos lá. Quem mais? Quem dá mais? Pronto, um já falou líquida, vamos lá, quem mais? Fala pelo Meet porque eu não tô vendo, eu só tô ouvindo. Ou pelo CMSP. Qual que é a substância dessa caneta? Substância. Escreve. Tudo bem. Escreve. Tudo bem. Vamos lá. O que mais? O que mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos lá. Tá vendo que vocês estão devagar hoje, vocês estão cansados. Vamos lá. Vou tirar o fone, então. Se eu tirar o fone não dá pra ouvir vocês. Então assim, isso aqui, essa pergunta é clássica, né? Essa pergunta ela é clássica. Lembra que eu falei do mundo das ideias? Eu falei do mundo das ideias e que existe uma cadeira perfeita, existe uma mesa perfeita. O que ela falou lá? Ela falou assim, escreve. Muito bem, ela escreve na caneta. Ela não é líquida. Quando eu falo de substância, existe uma palavra. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu vou escrever aqui. Aqui, se vocês conseguem ver. Será que dá pra ver? Aqui. Opa. Vocês conseguem ver essa palavra aqui? Pronto. Tá. Essa palavra chama ousia. O que é ousia? Ousia significa substância. E é interessante que quando Aristóteles ele trata o ente, isso aqui é um ente, tá? Isso aqui é um ente. Ele trata o ente como algo que está presente no universo. E ela falou bem, ela colocou ali, eu perguntei qual é a substância da caneta, ela falou assim, ela escreve, é uma resposta muito boa. Mas o que faz ela ser, o que é a substância dela é exatamente isso, é para aquilo que ela serve. Qual que é a função dela? Porque existem várias canetas diferentes, ó. Se eu pegar outra caneta aqui, ó, existe uma outra caneta diferente. Aqui não tem mais caneta aqui para mostrar, tem, sabe? Então assim, todas as canetas podem ser diferentes, mas todas têm a mesma substância, que é a substância de escrever, a substância né? Que é isso que é interessante. E o que acontece nesses princípios de Aristóteles é esses acidentes. O que é o acidente? O acidente é justamente isso aqui. Isso aqui é o acidente. Essa caneta é diferente dessa. Mas a substância das duas é a mesma. Entendeu? E uma coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Se você for lá no português, na língua portuguesa, aí eu pergunto, essa eu quero ver, essa aqui eu quero ver. Essa eu quero ouvir, essa eu quero ouvir, eu quero ver o que vocês escrevem. O que é substantivo? Vamos na língua portuguesa. O que é substantivo? Essa que vocês devem saber, pelo amor de Deus. Essa que vocês aprendem lá na quinta série. O que é substantivo, gente? Fala aí. Fala aí. Eu não tô vendo. Não adianta escrever que eu não tô vendo. Tem que escrever pelo CMSP, eu tenho que falar, porque eu não tô vendo. Vamos ver se alguém chuta aí, alguém, por favor. Ninguém? Vamos, gente. Vocês vão descer. Mas esse povo de contar. Substantivo é essência. Não, lembra lá, na matéria de português, o que é substantivo? Lembra? O que é substantivo? Substantivo é o que dá nome às coisas, não é? Não é isso que você fala que é substantivo? Então, o que acontece? A essência do ser humano é ser homem. E quando eu falo ser homem, não é ser homem no gênero, é ser homem na essência. Então, tanto homem quanto mulher é ser homem. Homem é a essência primordial, a essência do ser homem. E o substantivo é o quê? Quando você dá nome, então você faz essa diferença, você atribui ao nome ao acidente. Por quê? Porque todos são homens, mas você tem que diferenciar. Então, o que são os acidentes? O acidente é um ter mais cabelo, outro não ter cabelo, outro ter barba, outro, sabe? Tudo isso é os acidentes. Então, é basicamente o quê? Dentro da língua portuguesa, você tem muitos elementos gregos, muitos elementos, principalmente aristotéricos. Então, quando eu falo de substância, eu estou falando daquilo para qual ele existe.
a essência daquilo que ele existe. Então a essência de uma caneta é ser caneta, é escrever, certo? Muito boa resposta. A segunda é que aquela que se define como estrutura interna que organiza a matéria, que a molda, permitindo que uma coisa seja identificada como tal. A forma, o homem, difere da forma mulher, apesar de serem constituídos da mesma matéria. Da mesma matéria, a essência é a mesma, mas é aí que está, ele fala que é a questão da estrutura, que é a questão dos acidentes. Entretanto, as coisas, os objetos, os seres, podem mudar e se tornarem diferentes daquilo que eram na origem. Uma semente pode se transformar em uma frondosa árvore. Deixa eu subir aqui. E um ovo pode gerar um belo pássaro. Aristóteles explica essas transformações das coisas por meio de conceitos de ato e potência. Então, por exemplo, substantivo dá nome às coisas, exatamente. Por exemplo, peraí, deu uma respirada aqui. Uma semente. O que é o ato e o que é a potência? Uma semente, quando você pega uma semente e você vai plantar uma semente, vamos supor, um pé de laranjeira. O pé de laranjeira é grande, se não me engano. Não, um pé de manga, vai. Pé de uma semente de. Não, pé de laranjeira, porque a semente é pequenininha. Então, em potência, aquela semente vai se tornar um pé de laranjeira. Em potência, porque tudo que é em potência, ou seja, potencialmente ela vai ser aquilo para qual a essência dela nasceu para ser. O que é o ato? O ato é quando é o fato consumado. Então, essa história de ato e potência é muito legal entender. Porque o Aristóteles ele raciocinou muito bem para conseguir chegar nessa definição. Vamos lá. Podemos entender potência as possibilidades que se apresentam a um ou mais objetos específicos. Então, é o que vai ser. Então, é o vir a ser. A potência é o que vai acontecer. Então, potencialmente, eu posso ser um candidato a presidente. Se eu vou ganhar, é outra conversa. Voltando a um dos exemplos anteriores, podemos dizer que a semente carrega potencialmente a árvore. Olha lá que legal. E por conseguinte, essa carrega uma série de potencialidades, pois pode dar origem a uma canoa, a uma mesa, a uma viga de uma casa, entre muitas outras coisas. Então, tá vendo? Então, mesmo depois, potencialmente ela virar árvore, potencialmente ela pode virar mais coisas ainda. E a árvore é um ser inanimado, então ela não tem vida, ela não geme, não tem dor, ela é um ser inanimado. Tem essas questões também. O ato é dessa maneira a realização de uma potencialidade. A mesa é, portanto, a realização de um ato de uma das potencialidades da madeira. Eu enrolei aqui, né? Então, por exemplo, a mesa, uma mesa de peroba, foi tirada de uma árvore. Então, como a gente falou que aquela árvore potencialmente ia virar uma mesa, quando você faz a mesa, o ato dela é a potencialidade que virou, que se efetivou, a potencialidade que a gente disse que se efetivou. Isso, vamos lá. Deixa eu ver aqui. 55, muito bem. Deixa eu ver até onde é. Segundo Aristóteles, o caminho comum das coisas é a passagem do ato da potência ao ato, o caminho natural da potência. Tudo se moveria nesse sentido. Mas, para que o universo se sustente, sua filosofia prevê que deveria existir um primeiro motor móvel e imutável, que seria apenas um ato em sua plenitude. Dele partiria todo o movimento do universo. Olha que legal. O cara que escreveu esse texto desse livro, sinceramente, olha, fazia tempo que eu não pegava um livro bom, assim, um livro legal, bacana. Eu leio muito, eu leio todo o livro de filosofia, eu leio de didático. E eu vou contar pra vocês, a primeira vez que realmente eu pego um livro que o cara conseguiu resumir o conhecimento de Aristóteles, mas de um jeito aqui que eu falei, nossa, o cara é bom, ele passa por várias etapas, porque cada item que ele colocou ali, gente, é 3, 4, 5 páginas, não é nem um parágrafo. Ato e potência, a gente ficaria 2 dias falando, 3, 4 dias direto, e a gente não dava conta do assunto. E ele está dizendo o seguinte, que o motor é imóvel e imutável. Então, ou seja, existe um motor de tudo isso. Aí a gente entra nas teorias de Big Bang, porque ela está baseada nos conhecimentos de Aristóteles. Ou seja, alguma coisa, um start, um estralo, pum, começou tudo. Para ele, movimento é toda mudança qualitativa e quantitativa, físico-temporal. Algo um pouco diferente daquilo que concebemos por esse termo. Então, movimento. O que é movimento, gente? Prestem atenção, questão do movimento. O movimento, vou dar o exemplo mais simples
o exemplo mais simples, calma, deixa eu pegar aqui, que nós temos é a árvore, né? A planta. E o que acontece? A planta, qual que é o movimento da planta, gente? O movimento da planta é ela crescer. E eu tenho meus trevos de 4 folhas que eu plantei ali, já estão grandão. Eu tenho uma plantinha, e veio uma plantinha junto que eu plantei que tá bonita, a planta tá linda. Né? Então, o que é esse movimento? Né? Esse movimento é um movimento de qualitativo e quantitativo. Então, desculpa o exemplo que eu vou usar. Quando você fica gordo, isso aí é um movimento, você aumentou. Então, quer dizer, o movimento não é só uma coisa sair do lugar. Não é só sair, que ele tá dizendo, não é só sair do lugar, não é só o objeto sair daqui para cá. O movimento ele se dá de diversas formas. A planta, ela se movimenta, ela cresce. Né? A terra gira, você não percebe, mas está em movimento. Então, quer dizer, é uma série de situações onde Aristóteles defende essa ideia. Muito bem. Para ele, movimento é toda mudança qualitativa e quantitativa. Já li algo um pouco diferente daquilo. Assim, podemos considerar que o primeiro motor é o conceito que permite que o universo seja o que é. O barulho foi tão alto que até o cachorro latiu. Tá. Então, a próxima página do livro ele vai falar... Isso, a próxima página do livro ele vai falar da teoria das 4 causas. Eu não vou ler, não vou fazer essa parte hoje, porque eu vou ler na próxima aula a teoria das 4 causas, mas eu vou trazer um outro slide, eu vou trazer um outro material e eu vou trazer de uma outra forma que a gente vai fazer uma atividade diferente. Tá bom? Então assim, vou parar a aula por aqui, tá bom? Ele fala assim, para terminar, né, assim podemos considerar que o primeiro motor é o conceito que permite que o universo seja o que é. Então anotem no caderno de vocês, para a gente depois dar uma pesquisada, o que é esse primeiro motor, que a gente vai pegar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o conceito de primeiro motor imóvel. Primeiro motor móvel, né? Imóvel, de Aristóteles. Motor imóvel e imutável, né? Que é uma coisa que está parada, mas que funciona, tá bom? Deixa eu tirar o compartilhamento de tela. Muito bem. Então assim, gente, deixa eu tirar aqui. Então é isso. Então, eu só li essas 2 páginas porque eu acho que é o suficiente. Eu acho que é o suficiente pra gente por hoje, né? Pra gente dar conta. Eu vou falar então depois da página 56 e 57. E aí eu vou falar uma coisa um pouco mais legal. E aí eu vou dar atividade, tá bom? Vou dar atividade na sequência. Então, possivelmente eu vou gravar essa aula. Se eu não gravar com vocês, eu gravo depois. Mas se vocês preferirem, a gente grava aqui, que eu acho melhor. Mas se eu conseguir, talvez eu precise gravar separado. Por conta da exigência, porque eu vou ter que precisar colocar, eu vou ter que usar a minha tela aqui, eu de um lado explicando, porque se eu usar do jeito que está aqui eu não consigo fazer o esqueminha do slide. Tá bom? Então, pessoal, já é 11h30, 10h30, né? Tá todo mundo cansado, todo mundo já passou quinta-feira, né? Já estamos chegando. Que bom que vocês gostaram da musiquinha. Eu vou só terminar a gravação e eu volto pro Meet, tá bom? Só vou terminar a gravação, tirar eu daqui da telinha e desligar o microfone.